Sabe, existe um universo inteiro pulsando com vida, bem aqui, debaixo do nosso nariz. Pensa só, em uma única gota d'água, na poeira que flutua no ar, um universo que por quase toda a história da humanidade foi completamente invisível. E a ferramenta que nos permitiu finalmente ver esse mundo, nossa, ela mudou absolutamente tudo. A nossa jornada hoje começa justamente com essa pergunta: o que se esconde ali, no limiar da nossa percepção? A resposta para isso, como a gente vai ver, mudou a ciência, a medicina e a nossa própria ideia do que significa estar vivo. E aqui está o número que define a nossa fronteira natural: 0,2 milímetros. Esse é o limite de resolução do olho humano. Qualquer coisinha menor que isso, para nós, é como se simplesmente não existisse. E por séculos, essa foi a barreira que nos separou de um mundo microscópico inteiro. Então, essa primeira parte da nossa conversa é sobre essa limitação. Imagina só, tentar entender como um prédio é construído sem nunca poder ver um único tijolo. Era mais ou menos essa a situação da biologia antes do século XVII. Doenças, o funcionamento dos corpos, a própria essência da vida, tudo era explicado sem conhecer as peças fundamentais. A ciência estava, de certa forma, operando no escuro, sabe? Tateando em busca de respostas que ela simplesmente não conseguia ver. E então, tudo mudou. Uma invenção que parecia até simples abriu a primeira janela para esse universo oculto. E com isso, a especulação virou observação direta. Essa jornada toda começou de forma bem modesta, lá por 1590. E não foi num grande laboratório, não. Foi na oficina dos irmãos Janssen, que faziam óculos. Décadas depois, em 1665, Robert Hooke usou uma versão melhorada para fazer observações que mudariam a ciência para sempre. E no final do mesmo século, um cara chamado Anthony van Leeuwenhoek levou a arte da microscopia a um nível completamente novo. O ponto-chave aqui é que existiam duas abordagens. A maioria, tipo o Hooke, usava o microscópio composto, que tem múltiplas lentes. Mas o Leeuwenhoek, ele era o mestre do microscópio simples. Ele usava uma única lente, minúscula e superpoderosa, o que deu para ele uma clareza de imagem que era sem precedentes para a época. Ok, com essa nova janela aberta, o que será que esses primeiros exploradores viram? Olha, eles não encontraram bem o que esperavam. Encontraram algo muito, mas muito mais fundamental. Essa citação aqui mudou tudo. Olhando para um pedacinho de cortiça, Robert Hooke não viu uma superfície sólida. Ele viu uma estrutura feita de incontáveis compartimentos minúsculos que ele comparou a um favo de mel. Foi o momento exato em que a humanidade viu pela primeira vez a arquitetura da vida. Hooke chamou essas estruturas de celas, que lembravam os quartos de um monastério. Ele nem sabia, mas o que ele estava vendo eram as paredes de células vegetais mortas. E quase sem querer, ele deu o nome para a unidade fundamental de toda a biologia. Se o Hooke viu a estrutura, o Leeuwenhoek viu a ação. Ele foi o primeiro ser humano a testemunhar um mundo vibrante dos micro-organismos, os pequenos animais que ele achou numa gota d'água. Ele viu que o sangue não era só um líquido vermelho, mas um rio de células. Ele revelou os agentes da reprodução. Foi de verdade uma explosão de descobertas. Por quase 300 anos, os microscópios ópticos reinaram. Mas a luz tem seus limites. Para conseguir ver coisas ainda menores, a gente precisava de um novo jeito de iluminar. Um salto de tecnologia tão grande quanto o primeiro. A diferença fundamental está toda aqui nessa tabela. O microscópio óptico usa luz e lentes de vidro. Já o eletrônico usa um feixe de elétrons e eletroímãs. O resultado desse salto? A gente passou de ver células e bactérias para conseguir visualizar os vírus que as infectam e até mesmo as moléculas que formam a gente. E levando essa tecnologia ao auge, a gente tem um instrumento que nem vê, no sentido tradicional da palavra. Ele, na verdade, sente a superfície com uma ponta finíssima, permitindo mapear o mundo numa escala atômica. 100 milhões de vezes. É uma ampliação que essa tecnologia pode alcançar. É um poder tão, mas tão imenso que a gente consegue visualizar a superfície de macromoléculas individuais como a própria hélice do DNA. O que era invisível se tornou tangível. Então, depois dessa jornada toda, da oficina de um fabricante de óculos até a visualização de átomos, qual é a grande conclusão? Por que essa ferramenta é tão vital assim? A resposta é que ele sustenta, bem, quase tudo. A citologia, que é o estudo das células, depende inteiramente dele. Entender como um vírus ataca,
como um antibiótico funciona, como criar um material novo, super resistente, tudo isso, em algum momento, passa pela lente de um microscópio. É a ferramenta essencial para a gente ver a causa, e não só o efeito. E isso nos leva a uma última reflexão. Toda vez que a gente melhora a nossa capacidade de ver, a gente descobre um universo novo que nem sabíamos que existia. A pergunta, então, não é o que a gente já encontrou, mas sim o que mais ainda está lá, só esperando a próxima janela ser aberta.